Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e bora para as notícias de hoje. No penal, a PF prendeu o advogado do Banco Master em investigação sobre esquema bilionário entre bancos. E também prendeu o responsável pela página Choquei em uma operação sobre lavagem de dinheiro. No trabalho, o TST responsabilizou uma usina pela morte de uma criança. E no processual civil, o STJ decidiu que o devedor deve ser intimado de novo quando o cumprimento provisório se torna definitivo. Por fim, no trabalho também tem Câmara aprovando jornada de 30 horas semanais para assistentes sociais. O programa de hoje promete, e não só pelas notícias, mas também pelo comunicado que eu tenho que fazer no final desse episódio. Mas antes disso, vamos para os meus hosts de hoje, que são vocês. E eu li todos os comentários de vocês aqui elogiando o meu trabalho durante essa semana, que tive que apresentar o podcast sozinho, infelizmente sem a participação da Cibele. Como vocês sabem, ela está cuidando mais da parte editorial da Lolere, trazendo várias matérias exclusivas para vocês lá no nosso portal. Mesmo assim, vocês me apoiaram durante essa semana com o comentário de vocês. Muito obrigado pela participação e, novamente, por isso que eu faço questão de ler o comentário de vocês. O Vinícius comentou o seguinte: bom dia, Victor. Parabéns pelo excelente trabalho e obrigado por continuar nos mantendo atualizados. Muito obrigado, Vinícius, e é justamente esse o objetivo do podcast. A Shirley também comentou: ótimo episódio. Parabéns por continuar conduzindo muito bem o podcast, Victor. Espero que a Cibele esteja ouvindo também e pode ter certeza que ela está, Shirley. E a Silvia comentou que cada dia esse podcast está ficando melhor. Muito obrigado, Silvia. E olha só, eu quero fazer uma menção honrosa ao Reinaldo aqui, que ele está sempre trazendo complementos jurídicos para as nossas notícias. Eu acho que ao longo de todos os episódios que eu participei, o Reinaldo foi a pessoa que provavelmente mais comentou no podcast. Pelo menos é a impressão que eu tenho, posso estar enganado, mas muito obrigado, Reinaldo. Mas bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão mudando o direito no Brasil e no mundo. Vamos começar com o direito penal. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira em São Paulo o advogado Daniel Lopes Monteiro. Segundo as investigações da Operação Compliance Zero, ele é apontado como operador jurídico financeiro de um esquema de corrupção e gestão fraudulenta envolvendo o BRB e o Banco Master. De acordo com a PF e a Procuradoria-Geral da República, Monteiro não atuaria apenas como defensor técnico. A acusação é de que ele participava da elaboração e do ajuste de contratos e notificações para dar aparência de legalidade a carteiras de crédito fictícias vendidas ao BRB. As investigações também apontam que o advogado teria arquitetado a estrutura societária usada para ocultar imóveis de luxo destinados a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, como pagamento de propina. Paulo Henrique também foi preso nesta quinta-feira em Brasília. Segundo a decisão, em mensagens trocadas com Daniel Vorcaro, Monteiro se apresentaria como profissional responsável por viabilizar a operação jurídica e a ocultação patrimonial dos imóveis. A defesa afirmou em nota que a atuação do advogado sempre foi estritamente técnica, ligada ao exercício profissional, e que os fatos serão esclarecidos no processo. E ainda no direito penal, a Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o influenciador Rafael Souza Oliveira, responsável pela página Choquei durante a Operação Narcofluxo. Segundo a investigação, ele integra um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de 1,6 bilhão de reais. De acordo com a PF, Rafael atuava como operador de mídia do grupo. A apuração aponta que ele recebia valores para impulsionar conteúdos favoráveis a investigados, a ajudar na gestão de crises de imagem e promover plataformas de apostas e rifas ligadas à dinâmica financeira do esquema. As investigações indicam que a organização usava uma estrutura voltada à ocultação da origem dos recursos, com empresas de fachada, intermediação por terceiros, movimentações com criptoativos, operações no exterior e transporte de grandes quantias em dinheiro vivo. A operação mobilizou mais de 200 policiais federais e cumpre mandados em vários estados. Entre os alvos estão também MC Rian SP, MC Pose do Rodo e o influenciador Cris Dias. Segundo a PF, os investigados podem responder à associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
No direito penal, a terceira turma do TST aumentou para R$300 mil a indenização que uma usina deverá pagar aos pais de um menino de 3 anos que morreu após o desabamento de parte do telhado de uma casa fornecida pela empresa a seus empregados. O valor foi fixado em R$150 mil para cada genitor. O acidente aconteceu em dezembro de 2022 na zona rural de Ribeirão, em Pernambuco. A criança brincava na varanda da casa vizinha quando uma estaca de madeira caiu e atingiu na cabeça. Os pais sustentaram que as moradias tinham estrutura precária e risco de desabamento. A empresa alegou que o acidente não ocorreu exatamente na casa fornecida ao empregado e tentou atribuir a responsabilidade ao morador vizinho. Mas o TST entendeu que, ao fornecer moradia por necessidade do serviço, o empregador responde pela manutenção estrutural e pela segurança do imóvel. O relator, ministro Lélio Bentes Correia, afirmou que essa obrigação não pode ser transferida ao trabalhador, porque a inspeção da edificação exige conhecimento técnico. A turma também considerou que a posterior demolição da casa pela própria empresa reforçou o estado crítico do imóvel. E olha só, o Leonardo da Editora Foco tem um recado para você que está se preparando para a prova da OAB ou para concursos. E fiquem ligados porque vocês sabem, se tem Editora Foco, tem sorteio. Perto da primeira prova de primeira fase da OAB de 2026 e eu queria convidar você a conhecer a coleção Como Passar da Editora Foco. Se você entrar no nosso site, você vai conseguir fazer o download de um trecho do livro. Então você nem precisa acreditar em mim. Chega lá e baixa de graça, sem nem precisar colocar número de cartão de crédito nem nada, para você ter acesso a algumas questões do jeitinho como elas vêm no livro e, obviamente, na prova. Assim você vai entender como economizar tempo estudando por esse método. Os neurocientistas falam que esse é o melhor método para estudar para a prova de concurso, ou seja, fazendo questões. Cada alternativa, mesmo as erradas, são comentadas, tanto para te ajudar a entender a letra da lei, quanto para você entender como a prova é estruturada. Lá no nosso site tem, logo acima do preço, um íconezinho do livro, e está lá escrito, leia parte do livro. Se você gostar, e eu acho que você vai, você pode usar o cupom LAWLETTER30 e ter 30% de desconto. Corre lá. Então vai lá e confere um trecho do livro e não esquece de aplicar o cupom LAWLETTER30. E como vocês já sabem, se o Léo da Foco passou por aqui, tem sorteio na área. E o livro da vez é nada mais nada menos que o Manual de Direito Penal 1, edição de 2026 quentinha. Para participar é bem simples, é só deixar nos comentários que você quer participar e pronto, você já entra no sorteio. Na quinta que vem, nós voltamos aqui para anunciar quem foi o ganhador. E vamos voltar com o direito processual civil. A terceira turma do STJ decidiu que o devedor deve ser intimado novamente para pagar a dívida ou apresentar impugnação quando o cumprimento provisório de sentença se converte em cumprimento definitivo. O entendimento foi aplicado com base no artigo 523 do Código de Processo Civil. O caso chegou ao STJ depois que o TJ do Rio Grande do Sul dispensou essa nova intimação. Para o tribunal local, como a parte já havia sido intimada no cumprimento provisório, não seria necessário repetir o ato na fase definitiva. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que, embora os dois procedimentos tenham forma parecida, eles são distintos e autônomos. A diferença central está na estabilidade da decisão. No cumprimento provisório, a sentença ainda pode ser modificada. No definitivo, já há maior consolidação do título judicial. Para o STJ, essa nova intimação é necessária porque marca o início do prazo de 15 dias para o pagamento ou para a impugnação. Segundo o relator, dispensar esse ato pode comprometer o direito de defesa do executado e gerar insegurança quanto ao prazo e ao valor atualizado da condenação. No direito do trabalho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que assegura jornada de 30 horas semanais para assistentes sociais, independentemente da área de atuação ou do regime jurídico. A proposta busca afastar dúvidas sobre a aplicação da regra aos profissionais do serviço público. Embora a Lei 12.317 de 2010 já preveja essa carga horária, o autor do projeto argumentou que a redação atual gerou controvérsia, especialmente em relação aos servidores estatutários. Segundo ele, inclusive, já houve decisões judiciais negando essa aplicação no setor público. O parecer aprovado acolheu o substitutivo da deputada Laura Carneiro. Além de reforçar a jornada de 30 horas, o texto cria o Dia Nacional do Assistente Social, em 15 de maio, e prevê a adaptação dos contratos já existentes na iniciativa privada sem redução salarial. A relatora afirmou que a limitação da jornada protege a saúde física e mental dos profissionais e não altera cargos, carreiras ou remuneração do funcionário.
constitucionalismo. A proposta tramita em caráter conclusivo e pode seguir para o Senado, salvo se houver pedido para votação também no plenário da Câmara. Por hoje era isso, muito obrigado por ter me acompanhado em mais um episódio. E esse não é um episódio qualquer, porque como a gente já vem dizendo já tem algum tempo, o podcast vai mudar de formato. A princípio, esse daqui vai ser o último episódio, pelo menos recorrente, que eu estarei à frente dele. Semana que vem eu ainda volto, pelo menos no episódio de segunda-feira, para apresentar pessoalmente o Caio a vocês e passar o bastão para o nosso novo host. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer todo esse tempo que eu passei aqui com vocês foram incríveis. Nós criamos provavelmente a maior comunidade jurídica que um podcast já viu por aqui, tá? Dá uma olhada nos outros podcasts jurídicos aí no Spotify e você vai ver que é difícil ter um podcast com tantos comentários igual o nosso, com pessoas participando tão fielmente a cada episódio, e eu só tenho a agradecer a vocês por isso. Bom, basicamente é isso. Semana que vem o podcast começa uma nova fase, mas se por acaso você sentir saudade de escutar a minha voz, o que eu acho difícil, vocês podem me acompanhar lá no meu canal do YouTube chamado TED Play. Não tem nada a ver com o universo jurídico, é sobre música. Então se você, assim como eu, é fã dos artistas dos anos 80 e 90, eu te espero lá no meu canal e eu quero que você comente: eu vim pelo podcast Lolera, hein? Bom, eu acho que eu já me estendi um pouco demais aqui no encerramento, mas eu não vou deixar de fazer a menção honrosa a todos que comentaram na edição de ontem. Adali Viegas, Reinaldo, Kennedy, Vinícius, Shirley, Diogo, Silvia, Ana e Nadine. Muito obrigado a todos que comentaram. Já sabem, né? Segue a gente no seu agregador de podcast favorito, ativa o sininho e compartilha esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Aproveita para se inscrever também na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Muito obrigado por terem me acompanhado por esses mais de 200 episódios e eu vejo vocês pela última vez na segunda-feira. Até lá!